Olá, professor Iraide por aqui. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Eu vou iniciar esse vídeo fazendo uma recapitulação, de tudo que a gente já viu, porque aqui no nosso canal já tem vários áudios deste livro que eu dei início. Então, assim, vou fazer uma recapitulação desde o início até o passo que a gente vai abordar desse vídeo de hoje. A gente já Napoleão Hill, ele cita vários passos em direção à riqueza, vários passos que o homem toma que dirige ele até a riqueza. E a gente já abordou em vídeos anteriores vários outros passos. E hoje vamos abordar o passo 8, que é o passo da persistência. Mas antes de iniciar esse passo, que é um passo muito importante, ao meu ver, e a gente vai fazer uma breve recapitulação dos passos anteriores, e eu vou iniciar esse vídeo falando que quem ainda não leu, não ouviu os áudios anteriores, que volte e reveja o áudio 1 até o áudio 9, que esse áudio de hoje já é o áudio 9. Eu estou no passo 8, mas o áudio já é o áudio número 9 deste livro, É um livro muito importante, é a base de tudo, Todas essas pessoas, os grandes cientistas, eles estudam e são baseados no livro de Napoleão Hill. Então, este livro, ele é um dos livros mais poderosos do mundo. Por quê? Porque ele fornece o plano testado e provado. O plano que tornou todos os grandes milionários do mundo. Então, ele é um plano eficaz. E Napoleão Hill, ele inicia este livro fazendo um questionamento. Ele faz vários questionamentos, como ele pergunta, o que faz com que um homem vá para frente, realizando, ganhando, multiplicando e sua riqueza e muita felicidade, enquanto outro sequer começa? O que é que dá ao homem grande poder pessoal, enquanto o outro permanece ineficaz? O que faz com que um homem seja capaz de resolver qualquer problema, enquanto o outro luta, fracassa e termina em nada? Então, esses são os questionamentos que Napoleão Hill inicia este livro fazendo esse questionamento. E aí eu vou recapitular o primeiro passo. Napoleão Hill fala assim, no primeiro passo em direção à riqueza, que os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Então, esse é o passo do desejo. Já o segundo passo, em direção à riqueza, ele fala que é a fé e confiança. Então, o primeiro passo é o desejo em direção à riqueza e o segundo é a fé e confiança. Para Napoleão Hill, a fé dirigida torna-se todo pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se às alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. Então, fé e autoconfiança que você deve ter é um passo importante para a riqueza. O terceiro passo em direção à riqueza é a autossugestão. Napoleão Hill diz que, para resultados assombrosos, faça com que parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoia-a com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Então, para Napoleão Hill, os resultados, para você ter resultados, grandes resultados, faça com que a maior parte, ou seja, a parte mais profunda da sua mente, que é a mente subconsciente, trabalhe para você. Apoia com o poder da emoção, junto com o pensamento tem que vir o poder da emoção.
e verá que essas duas combinações é impressionante. O quarto passo em direção à riqueza é o conhecimento especializado. Napoleão Hill diz: sua instrução é o que faz você dela. Então, sua instrução é o que você faz dela. Você achará o conhecimento que o produzirá onde quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir este plano simples. O quinto passo em direção à riqueza é a imaginação. Todas as oportunidades que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Então, para Napoleão Hill, imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. O passo número 6 em direção à riqueza é o planejamento organizado. Você precisa ter um planejamento organizado daquilo que você deseja. Então, para Napoleão Hill, a apresentação ao segredo elétrico da mente superior, você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro num espaço de tempo assombroso e curto. Passo número 7 em direção à riqueza é a decisão. Você precisa tomar uma decisão daquilo que você deseja alcançar. Então, segundo Napoleão Hill, você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. O passo número 8 em direção à riqueza é a persistência. Nesse vídeo, vamos abordar o passo número 8. Vamos dar continuidade aos passos em direção à riqueza, que são vários. E hoje vamos abordar o passo número 8. Persistência. Para Napoleão Hill, você reconhecerá e eliminar certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá num poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinado corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e às vezes cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que tem é força de vontade, que mistura a persistência, colocando-a por trás do desejo, para assegurar a consecução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para alijar objetivos e propósitos, desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. Pode não ter significado heróico a palavra persistência, mas essa qualidade está para o caráter do homem como o carvão está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos 13 princípios dessa filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência por todos os acúmulos de dinheiro. Desejo fraco produz resultados fracos. Se você está acompanhando o livro com a intenção de aplicar o conhecimento que oferece, seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os 6 passos descritos no 2º capítulo.
A não ser que você seja um dos 2 em 100 que já tem objetivo definido na mira e plano definido para alcançá-lo. Poderá ler as instruções, depois continuar com a rotina diária, sem jamais seguir as instruções. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, as experiências com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Mantenha-se isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos. Assim como pequenas quantidades de fogo produzem pequena quantidade de calor. Se você achar que se falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada ateando fogo mais forte ao seu desejo. Continue a ler até o fim, depois volte ao capítulo do desejo e comece imediatamente a seguir as instruções dadas com relação ao 6 passos. O interesse com que seguir as instruções indicará claramente quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido ainda a consciência do dinheiro que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las, com a mesma certeza da água que se dirige para o oceano. Se se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Cerque-se de um grupo de mente superior e, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naquele capítulo até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objetivo do seu desejo. Deste ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente enquanto você está acordado e enquanto você dorme. A magia da consciência do dinheiro. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras até que sua aplicação se torne hábito fixo. De nenhuma outra forma, você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á voluntariamente da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação da fortuna. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, você vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre os seus músculos. Através de persistências e esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuamente a mover os dedos, você entende o controle aos músculos de um dos braços até poder erguê-los.
Depois consegue controlar o outro braço da mesma maneira. Finalmente adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobre o da outra. Então, no supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípios, aumentando a velocidade, depois até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente, por mais vagarosamente que se mova no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas fizeram-no por necessário desenvolver o hábito de persistência, por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistente. Os que cultivam o hábito de persistência parecem gozar-se de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando alcançam e o mundo aplaude. Viva! Sabia que você seria capaz. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações sem passar o teste da persistência. Os que não conseguiram vencê-lo simplesmente não passam no exame. Os que conseguiram vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam como compensação qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material. O reconhecimento que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência que a derrota no fim se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos um número assustadoramente grande dos que são derrotados para nunca mais se reerguerem. Vemos aos poucos que aceitam o castigo da derrota como um impulso para um esforço maior. Esses, infelizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que existe, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos: se não se pode possuir persistência, não se alcança sucesso valioso em nenhuma profissão. Ao escrever estas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande misteriosa Brookshire, cemitério de esperanças mortas e antessala da oportunidade. No mundo inteiro vem gente a ela, a cata da fama, fortuna, poder, amor ou que se quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou ela. Mas a Brookshire não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar o sucesso. O segredo está sempre ligado a uma palavra: persistência. É o segredo para se conquistar todo e qualquer sucesso.
O segredo é contado na luta cuja persistência conquistou a grande Estrada Branca. Chegou a Nova York em 1915 para converter seus escritos em riqueza. A conversão não chegou logo, mas chegou, né? Durante 4 anos, ela conheceu os caminhos secundários de Nova York em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse: "Está bem, Brockdale, você ganhou", mas sim: "Está bem, você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-las até desistir." Um editor, o secundário Evelyn Post, enviou 36 cartões de recusa antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médico, como o médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa ao chegar ao primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante 4 anos, porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa, quebrara-se o encanto. O guia oculto testará Fania Custis e ela aguentará firme. Daí em diante, editores abriram os caminhos à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema e então o dinheiro não veio mais como um troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária de que a persistência é capaz de alcançar. Fania Custis não é nenhuma exceção. Onde quer que homens e mulheres acumulem grande riqueza, estejam certos de que primeiro adquiriram persistência. A Brockdale dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos sem dinheiro e sem preço, diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Brockdale lhe disse: venha conquistar o que quer, se aguentar. Ela aguentou até que num dia feliz se cansou e disse: o que adianta? Você não percebe o quanto é derrotado? Por isso diga seu preço e comece a trabalhar de verdade. A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos: primeiro, propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro e talvez o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte faz superar muita dificuldade. 2. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência ao perseguir o objeto de um desejo intenso. 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. 4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. 5. Conhecimentos precisos. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação. Encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimento, destrói a persistência. 6. Cooperação. Simpatia, compreensão harmoniosa com outros tende a desenvolver a persistência. 7. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósito definido conduz à persistência. 8. Hábitos. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos os que na guerra entraram em serviços ativos sabem disso. Inventários de persistências em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário, determinando o que lhe falta,
se é que ele falta nesse setor de tão essencial qualidade. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar à descoberta que lhe dará um novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e a realização de seu valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes profundamente arraizadas dessa fraqueza. Estude cuidadosamente a lista e encoraja com coragem se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riqueza. 1. Fracasso em reconhecer e definir com clareza exatamente o que se deseja. 2. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. 4. Indecisão, hábito de eximir-se de responsabilidade em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoios em álibis. 5. O poder de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Alta satisfação. Há poucos remédios para esta doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 8. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivo que impelem a ação. 10. Vontade, avidez mesmo de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseado em um ou mais dos sinais dos 6 temores básicos. 11. Falta de planos organizados por escrito, onde possam ser analisados. 12. O hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ansiar em vez de desejar. 14. O hábito de aceitar a pobreza em vez de procurar riqueza. A ausência geral de ambição, de ser, fazer e possuir. 15. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber sem dar o justo equivalente. Geralmente isso se reflete no hábito de jogar à espera de grandes negócios. 16. Medo à crítica. Fracasso em criar planos e pô-los em ação, pelos que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista porque geralmente exige no subconsciente, onde sua presença não é reconhecida. Veja os 6 temores básicos num dos capítulos anteriores. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influenciem a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes por temerem as críticas que poderiam vir. Se corrigissem o erro, todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instruções tardias após terem parado de estudar por temerem as críticas de vizinhos, parentes e amigos. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhe estraguem a vida em nome do dever por temerem críticas.
O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de sua ambição pessoal e do direito de viver a própria vida de maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira por temer a crítica de parentes e amigos que possam dizer: não tenha metas tão altas. Vão pensar que você é louco. Não tenha metas tão altas, pois vão pensar que você é louco. Quando André Carnier sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora da proporção do que tudo até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todos reconhecíveis pelo temor inerente de crítica. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo. A tarefa é grande demais e exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou jamais uma filosofia de sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde. O que sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo, porque é que ninguém fez isso antes. Essas e muitas outras perguntas vieram à minha mente exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltava a atenção para mim, de repente com o propósito de ridicularizar-me, que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnier. Tive uma ótima oportunidade nessa ocasião de matar toda a ambição antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias não são animortas e precisa ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o de seu nascimento. Cada minuto a mais de vida dar-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias que nunca alcança o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existem certas bases para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante e imprescindível para que se tenha certeza do sucesso, e o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meio de subsistência. O Vaudeville não, mas exigia. Estava, além disso, com mais de 60 anos de idade, em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar que se ofereceu para trabalhar de graça num campo novo. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse, teria oportunidade mais cedo ou mais tarde. E foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Maria achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidade e teve. Sua persistência trouxe-lhe assombrosos triunfos, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Edia, cantor, perdeu o dinheiro no colapso da Bolsa de 1929,
mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais 2 olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de $10.000 por semana. Em verdade, com persistência, é possível continuar mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo o que queriam era um ao outro. Era uma vez um homem que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solidário. Como príncipe de Gales por mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa que se encontrava a seus pés. Não podia ter vida particular, e quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos, vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Alice Simpson, 2 vezes não tendo encontrado o amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor. Não regras impostas pelo homem, críticas, amarguras ou calúnias, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Alice Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII, será que pagou o preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos resta conjecturas, mas podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se finalmente com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfo parece pertencer à época longínqua. Mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrasse e perguntasse o que mais querem na vida, e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se o apertar por resposta, alguns dirão seguranças, muitos dirão dinheiro, outros felicidade, outros ainda fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever. Mas nenhuma pessoa que você questionar será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual espera alcançar os seus desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejo. Só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos através de constante persistência. 4 passos para a persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exige grandes quantidades de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exige pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são: 1. Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2. Plano definido, expresso em ação contínua. 3. Mente hermeticamente fechada contra qualquer influência negativa ou desanimadores, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas que nos encoraja a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo, dar tais passos como questão de hábito.
São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza em pequenas ou grandes quantidades. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonho em realidade física. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que ele pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Qual o poder místico que dá ao homem de persistência a capacidade de dominar a dificuldade? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso às forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado de pessoas que lutam mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essas e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções com pouco mais no início com a persistência. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis feitas por ele. Tive o infeliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford, ano após ano, num longo período de anos. Daí a oportunidade de estudá-lo de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência em nenhum deles que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforço e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida, comparando-a à do homem de realizações nessa época moderna de indústrias e finanças, e observemos como todos eles têm um traço predominante em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Sa'd Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugden no Herald Tribune, fornecerá uma amostra dos que dirão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. O último grande profeta. Apreciação de Thomas Sugden. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico. Não possuía instrução normal. E só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteiras e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados do bem e mandados ao deserto para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que ele lhe dera. Esse ímpeto era triplo:
poder de palavra eficaz da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamado de Caaba. Grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais por ser anti-higiênica. Mandava suas crianças para o deserto para serem criadas pelos beduínos. Maomé foi assim criado, sugando forças e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental. Falou a muitos homens de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu-se com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou e segurou-o enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois começou a vaquear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão, e diz a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera dizendo que ele cabia a ser o mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava ao milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhorados que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso para os árabes era um milagre. Para ele, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático. O Islã foi essa heresia política, mais o desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos do pátio de Caaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas dos quais Maomé fizeram parte, caíram sobre ele. Retirou-se então para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. No deserto veio a chama que não mais se extinguiria, um exército democrático, lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam no único Deus para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram, nem sequer aceitaram a inovação de Maomé de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Século depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem ou mulher ou criança muçulmana foi poupado. Os cristãos só aceitaram uma ideia: muçulmano, o lugar de estudo, a universidade. Pontos a fixar. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com a persistência, você desenvolverá um consciente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter o dinheiro que deseja. Um inventário da persistência em 8 itens mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. 8 áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. Gente como Fania Ruth, Cat Smith, Fides dão-nos verdadeiras lições sobre o valor da persistência. Maomé e outros nos mostram como a persistência muda o curso da história. 4 passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal. Verá como o mal acaba indo embora.